Agora eu vou fazer a modelagem da blusa Compense. Primeira coisa, pegar o papel aberto e traçar o vértice do ângulo reto. O vértice do ângulo reto sempre marca com esquadro, né? Que aqui eu tenho o ângulo reto. Eu puxo essa linha até embaixo, num tamanho indefinido, e vou do ponto 1 para o ponto 2, o comprimento do corpo menos 2 centímetros. Dúvidas com relação à medida, é só olhar o vídeo de medida, de como tirar medida. Aí, do ponto 2 para o ponto 5, eu vou marcar a altura do quadril, sempre medindo, né, com a fita métrica. Então, do 1 para o 2, comprimento do corpo, menos 2 centímetros, e do 2 para o 5, a altura do quadril. Agora, eu vou pegar o esquadro, toda reta a gente traça com esquadro. Vou colocar aqui na linha e no ponto 2, traçar uma reta. E também aqui no ponto 5 e na linha ali certinho, traçar uma reta indefinida. Agora, ó, do 1 para o 4, do 1 para o 3 e do 2 para o 4, eu vou medir 1/4 do busto menos 1 centímetro. Lembrando que a medida do busto que eu utilizo é a medida do busto sequinha mais 6 centímetros, porque eu não gosto de busto folgado. Geralmente, a medida do busto que nós temos para tudo é a medida seca do busto mais 4 centímetros. Aqui, eu uso a medida do busto mais 6 centímetros. Então, aqui o busto que seria 80 fechado, assim, seco, eu passaria para 84, mas como é uma blusa, eu passo para 86. E aí, então, fecho aqui. Então, é 1/4 do busto menos 1 centímetro. Agora, aqui, ó, do 1 para o 6, eu venho 1/6 da medida das costas mais meio centímetro. Então, eu pego lá as costas, que eu tenho aqui é 34, divido por 6 e coloco mais meio. Aqui o meu dá 6,16, cada pessoa vai dar uma medida, né? Eu arredondo para 6,2. E do 1 para o 7, eu desço 1 centímetro, e agora eu venho aqui, ó, com o esquadro, acerto ele ali no pontinho e aqui, e traço uma retinha aqui. Ó, eu já fiz aqui a retinha, agora eu vou unir o ponto 6 ao 7 pela régua curva, tomando cuidado para que a curva nunca desça dessa reta. Então, vou fazer assim, ó. Ela vai encontrar aqui com a reta, tá? Ó, tá aqui. Tá vendo que eu não deixei em nenhum momento a curva descer da reta que eu tinha aqui. Agora, aqui, ó, do 1 pro ponto 8, é a metade da medida das costas. E aí, a gente desce uma perpendicular. Então, vem aqui, ó, marca, né, a metade da medida das costas, coloca o esquadro, acertando ele na linha e no pontinho, e desce uma perpendicular num tamanho ainda definido. Do 8 pro 9, nessa linha aqui, a gente vai marcar a metade desse espaço aqui, a metade de 1 a 6, mais 1 centímetro. E aí, vai unir esse ponto 9 ao ponto 6. Agora, olha, do ponto 9 para o ponto 10, a gente vai pegar a metade das costas mais 1 centímetro. E aí, a gente vem na diagonal, ou seja, sai daqui do ponto 9 e aí vem para essa linha lateral até encontrar a medida, que aqui no meu caso é 18. Então, eu vou arrumando, se fosse 20, ó, arrumaria a fita métrica até que o 20 encostasse aqui na reta. Então, pego ali e venho na diagonal encontrar a medida que eu quero, que aqui no caso é 18 centímetros. Marco como ponto 10, acerto o esquadro aqui na linha e no ponto e traço uma paralela, uma perpendicular aqui, tá? Agora, eu tenho que unir o 10 ao 9 por uma curva. Então, eu pego aqui, ó, a régua, faço com que aqui venha reto e aqui faço uma curva, ó. Essa curva tem que encostar nessa linha, não importa muito o ponto, né? Pode encostar logo aqui embaixo, ó. Vou fazer assim, tá? Ó, tá aqui, verifica que eu não fui lá em cima, eu vim aqui assim, ó, tá? Pra aqui ficar uma curva decente. O ponto 11 sai aqui da reta do ponto 2. O que eu faço? Eu pego 1/4 da cintura, menos 1, mais 3.
1/4 da cintura menos 1 centímetro, mais 3 centímetros, que é a medida que eu vou fazer da pence. Eu vou fazer uma pence de 3, então eu coloco mais 3. Que medida que eu uso aqui da cintura? Quando eu meço a cintura, dá lá um valor. Aqui no meu caso deu 62. Eu não quero uma blusa agarrada na cintura, então eu coloco mais 4 centímetros. Então eu vou usar aqui uma cintura de 66. Sempre que eu vou fazer uma blusa, eu uso 4 centímetros a mais naquela medida da cintura seca que eu consegui. Ó, então marquei o ponto 11, eu uno o 10 ao 11. Para achar o ponto 12, eu saio aqui, ó, do ponto 5 em direção aqui. Como é o ponto 12? É 1/4 do quadril menos 1 centímetro. O quadril sequinho, ele dá aqui 84. Eu uso sempre, para blusa, eu uso um quadril 4 centímetros maior do que aquela medida justa que eu tenho. Então, se o quadril deu 90 sequinho, eu uso 94. Aqui o quadril era 84, eu tô usando 88. Agora, marquei, né? Então, 1/4 do quadril menos 1. Aí, eu vou colocar essa régua aqui. Como a pessoa não tem quadril muito arredondado, eu vou usar a parte mais reta. Quando o quadril é muito redondo, a gente vai aqui, ó. Às vezes a cintura é fina e o quadril é bem... Então, a gente tem que ir mais arredondado. Então, eu vou pôr aqui, ó. Vou fechar. Agora, aqui, ó, para marcar o ponto 13 e o 14, eu meço de 2 a 11, vejo quanto tem, divido por 2 e marco o meio, que é o ponto 13. Do ponto 13 para a direita e do ponto 13 para a esquerda, eu marco 1,5 centímetro. Então, 1,5 centímetro para cá, 14, 1,5 centímetro para cá, 14. Agora, o que eu faço? Eu vou pegar esse pontinho do meio, eu vou prolongar uma reta até aqui o quadril e uma até a altura da cava. Como que eu faço isso? Ó, eu coloco aqui o esquadro direitinho nessa linha e no pontinho, subo até aqui e coloco ele também aqui, ó, direitinho nessa linha e no pontinho e desço até aqui embaixo. Agora, nessa linha aqui, ó, partindo do ponto 13 pro 15, eu vou marcar 14 centímetros. Para um adulto é isso, tá? Adolescente, assim, adulto isso. Quando é muito criança, eu posso pôr 12, tá? E o ponto 16 vai ser aqui, ó, onde essa reta aqui do meio encontrou com a linha da cava. Aí, do 16 pro 17, eu desço 2 centímetros. Agora, eu vou unir o 15 ao 14 ao 17, o 15 ao 14 ao 17. Aí, para finalizar, então, a parte traseira da blusa com pence, a gente coloca aqui base da blusa. Essa aqui é uma base que a gente tá fazendo, é daqui que partem todas as adaptações. Coloquei que é traseiro, coloquei as medidas das costas, do corpo, da cintura, do quadril, do busto e da altura do quadril. Porque aqui é para uma pessoa, mas se eu tiver alguém com as mesmas medidas, eu posso utilizar o mesmo molde. Agora, nós vamos passar para a parte dianteira. Para começar a parte dianteira, eu devo prolongar essa linha aqui, do ponto 1 ao 3, prolonga ela. Do ponto, a linha da cava, né, prolonga ela. E aqui da linha, a linha 2, 4, também prolonga ela. Ó, então, na linha aqui do 3, eu puxei o ponto 18. Foi 1/4 do busto mais 10 centímetros. O busto, como eu já tenho ele marcado aqui, eu não preciso mais ficar pensando que medida que eu uso, se é seco, com quantos centímetros. Eu anotei aqui o busto que eu usei, então eu vou fazer essa medida dividido por 4 mais 10. E aqui também, do 4 para o 19, é a mesma medida, 1/4 do busto mais 10 centímetros. Aí, eu fecho aqui esse retângulo, dou uma prolongada aqui nessa linha, prolonguei por prolongar, tá? Por enquanto. O meu papel era pequeno, ó, precisei fazer uma emenda aqui no papel. Ó, aqui do 19 pro 20, eu desço 2 centímetros com a fita métrica. Aí, eu vim aqui assim, ó, desci também 2 só pra marcar e tracei aqui uma reta. Lembrando que quando eu prolongo essa linha 3,18, essa linha 4 e essa linha da cava, eu tenho que utilizar o esquadro. Então, eu coloquei o esquadro aqui no final do molde traseiro, onde tinha uma linha reta, e fui puxando elas assim, não é solta não. Se a gente puxa solto, vai sair torto. Puxei assim, tá? Ó, do 20 pro 21, eu medi a altura do quadril. Então, eu prolonguei aquela linha que eu tinha
com o esquadro, tudo é feito com esquadro. Toda a reta é feita com esquadro na modelagem. Aqui, aumentei ela e marquei então a altura do quadril e puxei uma reta para lá num tamanho indeterminado também, utilizando aqui o esquadro, acertando ele na linha e no pontinho, puxando a reta. Agora, ó, para marcar o ponto 22 e 23, eu peguei do 18 ao 22, 1/4 do busto mais 1 centímetro. E do 20 ao 23, 1/4 do busto mais 1 centímetro e fechei aqui o retângulo. Do 18 por 24, eu utilizei a mesma medida de 1 a 6 aqui do traseiro. A mesma medida que tinha do 1 a 6, eu usei do 18 ao 24. E do 18 ao 25, eu usei esta medida mais 1,5 centímetro. Então, aqui é o decote traseiro. O decote dianteiro é de 18 a 24, a mesma medida do decote traseiro. E a profundidade aqui é esta medida mais 1,5 centímetro. Pego o esquadro, venho aqui, ó, e traço um pedacinho da reta. Aqui, ó, o ponto 26, eu vim do 24 pra cá, 3 centímetros e desci essa paralela aqui. Essa paralela não, essa perpendicular. Ou seja, eu coloquei aqui, ó, coloquei bem o esquadro aqui, acertei ele aqui e desci até aqui embaixo. Aí, quando encontrou aqui com a linha da cava, eu marquei o ponto 27. Quando encontrei aqui na linha do ponto 20, eu marquei o ponto 28. Agora aqui, ó, do 26 pro 29, o que eu fiz? Eu peguei a mesma medida que eu tinha aqui do 8 pro 9, que era da caída do ombro. Por isso que é importante marcar todos os números dos pontos, porque depois a gente vai procurando eles para passar para lá. Então, aqui era 4,1, eu vim aqui 4,1. Marquei o ponto 29 e uni o 29 ao 9. Agora, do 29 para o 30, a gente utiliza uma tabela da pence fundamental que tem a relação com o busto. Quando o busto é 86, a pence fundamental é 4,8. Então, aqui eu vim 4,8. Tem um vídeo que fala sobre a pence fundamental. É bom dar uma olhada para quem tem busto diferente de 86 ou 88. Até 88, a pence fundamental é 4,8. Aí, para achar o ponto 31, eu saio daqui do 27, desço 3 centímetros, e aí eu pego uma régua, coloco aqui no ponto 31 e no ponto 30, e aí eu subo uma reta que chegue até aqui em cima. Para marcar o ponto 32, eu venho aqui, ó, no ponto 6 a 9 do traseiro, vejo quanto tem. No meu caso aqui tem 11,5. Aí eu venho aqui do ponto 24 e procuro na diagonal, nessa reta aqui do 29 e 30, o ponto 32, ou seja, a mesma medida, que vai ser 11,5. Então, venho aqui no 24 e vou mexendo a fita até que o 11,5 chegue nessa reta, ó, chegou aqui, 11,5, marco, e aí eu tenho o ponto 32. Agora vai acontecer uma coisa aqui um pouquinho diferente, né? Eu tinha isso daqui aberto, eu venho aqui no ponto 31 e dou uma dobrada aqui no ponto 31. Aí eu pego essa linha inteira aqui e dobro ela, para que ela venha pra cima, ó, o ponto 29 venha pra cima do 30. Eu dobro ela e depois eu faço assim, ó, até que pare aqui no ponto 31. Tô formando a pence. Eu vou pegar uma régua, com a pence fechada, vou colocar aqui, ó, vou traçar uma reta do ponto 24 passando pelo ponto 32, uma reta num tamanho qualquer. Eu tracei a reta, vou pegar aqui, sorry. Ó, tracei a reta, passando pelo ponto 32, estiquei ela. Aí, eu vim com a fita métrica, com a pence ainda fechada, e medi aqueles 11,5 de novo, nessa linha agora. Aí, já deu mais aqui embaixo, ó, marquei ponto 33. Agora, eu vou passar a carretilha aqui, ó, que eu vou marcar a pence. Vou passar a carretilha nesse pedaço aqui. Ó, passei a carretilha, abro, eu tenho aqui, ó, a pence formada. Que agora eu reforço aqui, ó. Vou reforçar aqui a marca da pence com caneta. Ó, tá aqui, reforcei, tá?
Agora, ó, com a pence aberta, eu vou medir quanto eu tenho do 24 ao 22 e vou marcar o meio. Marquei aqui o ponto 34. Aí, eu vou descer uma perpendicular até a linha da cava, que é a primeira linha que eu tenho aqui, com o esquadro. Ó, fiz isso aqui com o esquadro, tracei ela até aqui e eu tenho aqui o ponto 35. Do 35 pro 36, que é subindo, eu vou marcar 3 centímetros. Vou subir daqui do 35 pro 36, 3 centímetros. Ó, eu subi do 35 pro 36, 3 centímetros. Peguei o esquadro, coloquei aqui, puxei uma retinha, marquei 3 centímetros do ponto 37. Aqui nessa linha, ó, que eu tinha aqui da linha 22 que descia, encontrava com a linha da cava, eu formei o 10A. Desse ponto para baixo, ó, deixa eu ficar mais assim para ver bem o desenho, que era a linha da cava que eu tinha puxado aqui, ó. Então, como aqui era 10, aqui ficou 10A. Do 10A para baixo, que é o ponto 38, eu vim 2 centímetros. E agora eu vou unir com a régua curva toda a cava, ó. Faço isso, ó, passo no ponto 38, 37 e 33, ó. 38, 37 e 33, e aí eu tenho a cava já formada. Pronto, ó, tá aqui já feitinho. Agora, para eu marcar o ponto 34, eu vou aqui na linha do 20 pra cá. O que eu faço? Aliás, ponto 39, né? Eu marco 1/4 da cintura, mais 1, mais 3. A cintura eu já tinha anotado aqui, para não ter confusão. 1/4 da cintura, mais 1, mais 3. Marco 39. E do 21 pro 40, eu marco 1/4 do quadril, mais 1. Tá? 1/4 do quadril, mais 1. Saindo do 21 e vindo pro 40. Por isso que é importante ter todos os números, senão depois a gente se perde. Agora, eu uni o 38 ao 39 por uma reta e o 39 ao 40 por essa régua curva aqui de acinturar, tá? Como a pessoa não tem um quadril muito abaulado, eu não vou colocar a parte muito redonda, vou colocar a parte mais reta. Agora, para fazer a pence, né? Eu venho do 31 para baixo, 3 centímetros, marco o número 41. Do 28 para baixo, eu venho 12 centímetros, marco 42. E do 28 para 43, eu marco do 28, 1,5 para lá, 1,5 para cá. Agora, eu vou unir 42 com 43 com 41, 41 com 43 com 42. Eu tenho a pence da parte dianteira. Tá aqui. Essas medidas aqui são sempre padrão, tá? Se eu diminuir, se eu deixei a pence do traseiro uns 2 centímetros menor, que era 14 aqui embaixo, né? Se eu deixei menor, 2 centímetros lá, eu deixo 2 centímetros aqui também. Porque às vezes a pessoa é muito pequena, é uma criança, e a pence tem que ser mais curta. Então, a gente deixa ela, da mesma forma que a gente encurtar aqui, a gente encurta aqui. Mas no padrão, para adulto, são essas medidas aí que eu passei. Agora, a gente vai para o transporte de ombro. Ó, eu separei o molde traseiro do dianteiro. Já devo colocar aqui também no dianteiro as observações que eu pus. Base da blusa, dianteiro, a data, medida das costas, corpo, cintura, quadril, busto e altura do quadril. Então, agora, eu vou pegar aqui o traseiro e vou cortar só essa linha aqui, ó. Eu não recortei o molde, eu só separei um do outro. Eu separei aqui pelo meião, né? Porque dá pra ver, né? O que é o molde dianteiro e o que é o molde traseiro, né? Então, a gente vai recortar só essa linha aqui, ó. Do 6 pro 9, só aqui agora. Ó, eu destaquei só o 6, 9, ó. Ó como é que ficou. Ainda vou anotar mesmo assim, aqui, ó. Aqui era o 6 e aqui o 9. Ó, então, depois de ter recortado ali, né, eu vou pegar aqui o molde dianteiro e vou fechar aquela pence que eu já havia fechado. Eu fecho ela, né, agora como eu já tinha marcado, tá muito mais fácil. E aí, eu passo uma cola aqui, ó, pra cima dela, pra que fique fechada. E aqui eu posso pôr só um durex pra tirar depois. Aqui eu posso passar cola. Então, ó, dessa linha pra cima é que eu posso passar cola. Ó, passei cola aqui na parte de cima, né? E ficou assim, a pence ficou fechada. Eu vou tirar um tanto aqui desse papel, eu tenho que deixar um pouco de papel aqui, pelo menos um dedo, tá? Porque eu vou colar o molde traseiro aqui.
Eu vou tirar esse excesso aqui para não ficar tão cheio. Vou deixar só um dedo aqui de distância. Ó, o corte que eu fiz, ó, deixei um dedo aqui no ombro e tirei um pedaço ali, ó, daquela parte do decote. Agora eu vou colar o traseiro aqui. Ó, eu passei cola aqui e vou colar o traseiro aqui, ó. Vou ver se dá pra fazer enquanto eu filmo, porque eu só tô com uma mão aqui. Ó, eu ponho o ponto 6 junto aqui e aqui também, ó. O 9 com 33. Ai, que difícil. Aqui. Olha lá, com a pence fechada. A cola já tá secando e eu não consigo terminar aqui. Assim, ó. Tá? Tá aqui assim. Ó, agora que tá feitinho, então eu vou virar aqui, ó. Aqui é o molde dianteiro aqui pra baixo e o traseiro lá pra cima. Agora eu vou baixar aqui, ó, do 6 para 6A, 1,5 centímetro, e vou baixar aqui do 9 pro 9A, 2 centímetros. Ó, tá aqui, eu coloquei a fita aqui e acompanhando a linha do decote, eu baixei 1,5, e aqui coloquei a fita aqui, ó, e acompanhando a linha aqui da cava, eu baixei 2. Agora eu vou unir um ponto ao outro. Bom, agora que eu já liguei o 6A ao 9A, a linha da cava aqui do traseiro passa a ser aqui, ó. Ao invés de parar no 9, ela vai parar no 9A. Então, aqui, ó, tá formando um bico, eu não posso deixar isso. Eu vou pegar a régua curva e vou acertar. Ó, tem que vir aqui, ó. Ó, tenho que fazer com que haja aqui, ó, um arredondamento dessa linha pra cá. Pode ser a mão também, ó. Tem que vir assim, ó. Não pode ter essa entrada aqui, né? Ó, aqui, ó, acertei, ó. Isso aqui, peguei uma régua aí um pouco curva. Se fosse a mão também, não teria problema nenhum. Ó, aqui. E o decote traseiro, que antes vinha do 7 ao 6, agora vai vir do 7 ao 6A. Então, se aqui tiver alguma coisa para arredondar, é só arredondar, não precisa ter medo e pode ser a mão livre. Tá? Meio que acertar aqui assim, ó. Aqui ele tá certinho, o meu tá certinho. Mas às vezes ele faz um biquinho ou tá mais pra lá, a gente tem só que dar uma arredondadinha aqui. Então, agora eu vou recortar aqui, ó. O molde dianteiro, eu saio daqui do 25, subo aqui no decote, paro no 6A, venho aqui, ó, pro 9A, e aí desço na cava e faço todo o contorno, recorto todo o contorno. Ó, vou mostrar aqui que conforme eu tava recortando aqui, ó, do 9A até o 6A, a pence agora já se abre, porque eu tinha colado ela só pra cima daquela linha. E aqui, ó, se ficou um pouco aberto, eu venho, passo uma cola. O interessante é que a gente pode recortar todo esse molde, né, aqui, ó, todo ele, o traseiro, colocar em cima de um papel e fazer todo o contorno, sem essas linhas, sem esses números, sem essas coisas todas. Fazer todo o contorno e só marcar a linha da cava, a pence, a linha da cintura, né, a pence. Mas aí essa parte aqui que fica um pouco nojenta, difícil de ver, a gente elimina. Vou mostrar aqui como que tá, então, o dianteiro, ó. Como é que foi recortado. 21, 40, vai pro 39, vinha aqui pro 10A, passava pela cava no 37, no 9A, aí, né, aquela parte que a gente cortou fechada, que vai pro 6A, vira pro 25, desce pro 20 e pro 21, fechou. Agora, para facilitar a marcação no tecido, a gente vai fazer um furinho aqui, um aqui, um aqui e um aqui, que é o furinho da pence. Agora, o traseiro, eu cortei ali, né, toda a parte lá do meio, do traseiro, vim pro ponto 12, pro ponto 11, vim aqui pra cava, fiz a cava, lembrando que aqui, né, eu tinha aquela correçãozinha. Aí, aqui, aquele ponto 6, 9, 6A, 9A que a gente tinha cortado, e o decote. E a mesma coisa, eu vou fazer um furo aqui, um aqui, um aqui, e um aqui para facilitar na hora de passar pro tecido.
Agora, uma coisa importante é que isso daqui é a base da blusa com pence. Essa base, ela não serve para fazer roupa nenhuma, a não ser que queira fazer uma blusa com uma pence aqui em cima, né? Quase juntando com a daqui. Mas é a partir dessa base que a gente faz todos os transportes de pence, tá? Então, a partir dessa daqui, a gente faz a pence aqui no decote, a pence na cava, a pence na lateral, a pence num canto, a pence no outro canto, né? Ou aqui ou aqui. Então, essa é a base da onde a gente faz todos os transportes de pence. E aí, tá pronta a modelagem de base da blusa com pence.